Olá, pessoal. Oi, Débora. Oi, Ian, Caio, Eduardo, Ana Bom Júlia. dia. Bom dia. Não esqueçam de entrar no chat, já colocar presente lá para não ficar com falta. Lucas, Liz, coloca presente lá no chat, hein? Lourdes está conectando. Conectou, Lourdes, bom dia. Coloca presente no chat. Lívia, Serrano, Caio, Xavier. Coloque presente, hein? Bom, galera, vou dar um tempinho para a galera entrar, tá? Faltam ainda uns 2 minutinhos. Deixar a Débora tomar o todinho dela. Isso, Débora, limpa a mão, limpa a boca no uniforme, isso mesmo. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos entrando aí que eu vou abrindo enquanto isso um arquivo aqui para mostrar para vocês. 19 participantes, 20, 21. Gente, mais uma vez, quem está entrando agora, entra lá no chat e coloca presente. Não vamos esquecer, hein? Aviso aos navegantes. Hoje nós teremos a prova, certo? Todo mundo já sabe. Essa prova ela vale de 0 a 10. Nós já tivemos a prova P1. A P1 também valeu de 0 a 10. Tivemos notas muito baixas na P1. Muito. Então, galera, por favor, não tirem nota baixa nessa prova de hoje. Senão depois vai prejudicar a média. Outra coisa, o 8º ano B, eu consegui gravar aqueles vídeos em sala de aula. O 8º ano A, eu pedi que gravassem e mandassem para mim o vídeo de África em Artes. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. 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 Beleza. Então, gente, quando eu pedi para vocês gravarem o 8º A, gravar lá o videozinho de África em Artes, eu dei a página, né, uma relação da página e o parágrafo que a pessoa tinha que ler. Pessoal, não esqueçam de me mandar essa gravação. Muitos já mandaram, mas tem muita gente que ainda não me mandou. Então, na hora que eu for formatar lá, fazer a média, eu preciso dessa outra nota, porque se a prova vale de 0 a 10, o trabalho bimestral ele vale de 0 a 6. E esse 6 tem peso de 10. Porque eu vou pegar 3 notas, vou pegar mais participação em sala de aula, mais o trabalho de casa, e aí eu vou juntar em 5 notas e vou dividir. Então, pessoal, não esqueçam de me mandar o trabalho. Quem tira nota baixa em arte está marcando toca. É fácil? Não é que é fácil. É que a arte tem que ser prazerosa, uma coisa que tem que ser gostosa de fazer. E só não tira nota se não participar. A verdade é essa.
Se manda trabalho de casa e faz o trabalho bimestral e não tira nota baixa na prova, não tem como, gente. Não tem como tirar nota baixa. Então, o que eu peço para vocês é que vocês cumpram aí com o script. Ô, professor, esse trabalho que o senhor está falando é do 8º A, né? Do 8º A, porque o 8º B eu gravei na sala de aula, deu tempo. O Covid, ele deixou a gente gravar. Agora o Covid não deixou eu gravar no 8º A. Tá? Então, na verdade, o nosso trabalho bimestral ia ser uma peça teatral, né? Só que aí mudou tudo no meio do caminho, não teve jeito. Então não adianta, gente. Tem como fazer uma peça teatral se a gente não tá junto, né? Então, o que eu peço para vocês é que vocês mandem o trabalho para eu poder compor a nota. Outra coisa. Vocês estão tendo dificuldades nas provas? Como é que tá? Tá mais ou menos. Tá dando bastante problema, na verdade. Mas, tipo, geralmente nas duas primeiras provas, teve um monte de problemão. Eu tava, tipo, prova com questão de outras matérias, um monte de coisa assim. Entendi. Galera, libera a câmera aí de vocês, eu quero ver vocês. Senão, parece que eu tô falando com o computador e não tem ninguém. Aí, vão liberando as câmeras aí. Então, o que eu ia falar para vocês? Isso, olha! Deu para ver até o último dente da Maria Clara. Eu não vou liberar a câmera agora que eu tô comendo. Ah, meu, o que você tá comendo? Compartilha aí. É amendoim. Aí sim, hein? Amendoim. É isso aí, dá energia, amendoim, né? Então, pessoal, isso, tá bom, Lara, já liga a câmera. Galera, o que eu vou falar para vocês, quem entrou de novo, vou dar outro recado de novo. Entrem lá no chat e coloquem presente. Não esqueçam, por favor. E quem tiver com o celular escrito assim, Motorola, não sei das quantas, A70, A10, A80, gente, coloca o nome, que senão não sei de quem que é. Não adianta colocar presente para o A80. Ele não está na lista. Eu mandei para vocês, gente, por WhatsApp, a nossa revisão da semana passada. Todo mundo recebeu essa revisão? Sim. Todo mundo olhou lá. Então, gente, o que eu vou falar para vocês? Ó, muita gente me perguntou, professor, é para estudar de que página até que página? Ó, duas coisas. Eu mandei para vocês, toda a aula que a gente fez, eu mandei para vocês um arquivo em PDF da aula. Para quê? Para facilitar. Eu poderia só colocar aqui e mostrar para vocês na hora da aula e não mandar para o WhatsApp. Mas eu mandei por WhatsApp. Para quê? Para facilitar. É PDF. Todo celular abre um PDF. Se não abrir, vocês entram lá no Play Store e baixem lá o Adobe Acrobat Reader, tá? Ou qualquer outro leitor de PDF que ele vai abrir. Tá bom? E aí, vocês conseguem acompanhar a aula por aqueles arquivos, tá? Que já é um ganho. Aqueles arquivos, gente, o que vai cair na prova deles? Ó, 1º do 4, 8 do 4 e 15 do 4. São 3. O de 22 do 4, esse não vai cair, porque já é a matéria do segundo bimestre. Então, de 22 do 4 não vai cair. Não contente com isso e querendo que vocês tirem notas boas, por favor, não quero ver as notas que eu vi no P1. Eu pego, hein? Gente, não contente com isso, o que eu fiz? Mandei para vocês por WhatsApp a revisão.
Vou contar um segredo para vocês. Toda a prova tá naquela revisão. Não precisa ficar se matando de ler a apostila. Vocês vão entrar naquela revisão e vão fazer aquela prova com todas aquelas informações. É cola? Não, não é. Então vocês vão ver a revisão antes, para na hora de fazer a prova estar com as informações na cabeça. E vocês vão fazer a prova tão rápido, que você vai falar assim, não deu nem tempo, 3 minutos de prova. Então, gente, a revisão ela é feita para facilitar a vida de vocês, tá certo? E nós queremos que vocês aprendam, né? A minha intenção é que vocês aprendam. Eu não estou aqui para formar artistas, gente. Professor de arte não forma artista. Em escola, no currículo, a gente é arte educador. A gente não é formador de artista. Então, o que o arte educador tem por finalidade? A finalidade do arte educador é desenvolver em vocês a criticidade, é desenvolver em vocês a criatividade, para que depois vocês desenvolvam na vida de vocês a criticidade e a criatividade em qualquer área que vocês escolherem. Então, se vocês quiserem ser advogados, vocês vão ter que ser críticos e vão ter que ser também criativos, porque vocês vão ter que defender o seu cliente lá na frente do juiz, em várias situações diferentes. Então, vocês vão precisar ter isso. Ah, é só saber lei? Não, não é. Porque às vezes o cara sabe toda a lei, ele tem a carteirinha da OAB e ele perde todo o caso. Tá? O cara ele é advogado, o cara ele é engenheiro. Tem que ter criatividade? Ou se tem. O engenheiro é uma pessoa que cria soluções em qualquer área. Engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de produção. Engenheiro de produção, então, meu Deus, quantas indústrias não tem de um monte de coisa diferente. O cara tem que saber um monte ele tem que conhecer um monte de área para ele poder desenvolver a solução para aquele determinado produto. Então, a arte ela tem essa finalidade, tá? Desenvolver em vocês essa criticidade. Ah, mas professor, eu vou ser empresário. É pior ainda, você vai ter que ter criticidade, você vai ter que ter criatividade, você vai conversar com um monte de gente diferente, você vai conversar com grandes empresários também, com diretores de grandes empresas multinacionais. O cara tem que ter criatividade, ele tem que ter criticidade, ele tem que ter cultura, porque ele não pode falar besteira, né? Então, é isso que vai fazer a diferença de vocês. Enquanto a matemática trabalha um lado do cérebro, a arte trabalha o outro, tá? E as duas se juntam depois. É por isso que a gente ensina arte na escola, gente. Então, professor, eu não sei desenhar, professor, eu não fico bem no vídeo, eu tenho vergonha. Gente, é do jeito que vocês conseguirem fazer. É um degrauzinho, entendeu? Hoje eu não tô, eu tô começando, vamos dizer, tá? Tô começando a dar aula na internet. Aí a minha aula saiu horrível, aí eu saio triste da aula. Meu Deus do céu, que aula horrível. Eu fico péssimo no vídeo, eu fico travado, eu não consigo conversar. Ai, meu Deus do céu. Aí tá bom. Na segunda aula eu já tô um pouco melhor. Na terceira, eu já tô lá descoladão. E assim na arte também. A primeira atividade, não sei, eu não consigo. Na segunda, não, eu consigo, eu vou fazer, vai ficar bom. Não ficou tão bom. Na terceira fica. Na quarta, na quinta. Então tudo nessa vida é prática. A arte funciona assim também. Então, quando eu pedi para vocês, gente, façam um desenho lá na apostila de tal coisa. Não estou querendo que vocês sejam artistas. Eu quero que vocês desenvolvam essas qualidades, entendeu? Não estou formando artista. A gente está formando gente, a gente está formando pessoas para a vida. Tá? Então, o que eu peço para vocês? Estudem sim. Conhecimento ele vai fazer parte da vida de vocês sempre. Colar não é legal. Tá? Eu facilito a vida, mas não é para vocês colarem, é para vocês terem um conhecimento mais condensado, para vocês não ficarem, né,
procurando na imensidão do universo, tá bom? Eu direciono um caminho, mas depende de vocês, que vocês foquem nesses trabalhos que eu peço, tá? Para que vocês depois tenham facilidade nas outras áreas também, tá bom? Então, a arte ela é muito importante. Galerinha, eu vou colocar, não é PDF da revisão, tá, Maria Eduarda? Eu coloquei no WhatsApp um texto e eu vou compartilhar a tela com vocês agora, tá bom? E essa tela, depois vocês vão procurá-la no WhatsApp de vocês, vocês vão encontrar a mesma telinha, tá lá. Se vocês não apagaram porque não dá para apagar. Porque eu travei os comentários lá do grupo justamente por isso, para que vocês não conseguissem apagar as informações que eu coloco lá, tá? Espera aí, galera, deixa eu compartilhar aqui a tela. Todo mundo vendo a tela aí? Sim. Sim. Sim, muito bem. Então, lá no WhatsApp de vocês, eu coloquei aqui para vocês, gente, olha lá, revisão 8º ano, conforme conversado na aula 29/4. Ó, eu vou subir a telinha aqui, ó. Olha lá, nós temos o arquivo aqui, ó, de 1/4. Esse arquivo tá lá. Quem quiser entrar e estudar por ele pode, tá? Ó, arquivo de 8/4. Arquivo de 15/4. São aqueles arquivos que eu dou aula para vocês toda quarta-feira, tá? Eu posto no WhatsApp. Esse do 22/4 não é para estudar, porque não vai cair nada dele, tá? Isso aqui já é matéria do 2º bimestre. Vamos lá, então. Aí, para facilitar, não satisfeito, eu coloquei a revisão aqui para vocês. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela de novo. Olha lá. Os jesuítas, com a ordem Companhia de Jesus, tinha por finalidade principal a catequização dos índios. Então, nós tivemos a colonização, né? Vieram lá os portugueses, vieram artistas viajantes, aí eles começaram a escravizar os índios. Aí a Companhia de Jesus, que foi uma ordem que se formou na Igreja Católica, né, pelos jesuítas, lá na Europa, falou assim: olha, nós precisamos catequizar os índios, eles não podem ser escravos. Então, eles vieram para cá com essa intenção, né? Eles, como Companhia de Jesus. Talvez o interesse da coroa portuguesa e das outras coroas envolvidas na colonização do Brasil não fosse essa, tá? Talvez, talvez não, quase com certeza, a ideia deles era deixar os índios mais mansinhos para eles poderem dominar melhor aqui a nossa terra, tá? Não terem tantos conflitos. E eles perceberam que os índios, eles não eram muito fáceis de se escravizar, não, porque eles se suicidavam. Porque o trabalho que os homens faziam era o trabalho de ir caçar, pescar, tá? Eles não tinham o trabalho de ficar na lavoura lá trabalhando. Quem fazia isso era a mulher índia. Então, para os índios na cultura indígena, aquilo de ficar cultivando terra, sendo escravizado, era o fim da picada, né? Então, para eles era vergonhoso. Então, o que eles faziam? Eles se suicidavam. E aí, eles lutavam até a morte ou se suicidavam quando eram capturados.
Então, eles perceberam que não dava muito certo ali, né? Escravizar os índios. Eles começaram a dizimar a população indígena para poder, então, ocupar as terras. Tirando um pouquinho aí essa parte da história, nós temos os jesuítas, que vieram, e eles tinham aí, né, por finalidade, já que existia uma lei que dizia que quando a pessoa se tornava cristão, ela não poderia ser escravizada, a não ser que eles fossem capturados em batalha. Aí eles seriam prisioneiros de guerra. Aí, então, aí sim eles poderiam ser escravizados. Sabendo disso, a Companhia de Jesus pensou assim: vamos lá catequizar os índios, mostrar para eles, né, o grande poder que Deus tem, né, a bondade de Jesus. A ideia deles era essa. Não era escravizar índios. Estou mostrando um contexto. Esse ponto vai cair na prova. Tudo que tem aí vai cair na prova. E é tudo de alternativa. Vocês não vão precisar escrever nada, tá? Vocês vão colocar lá alternativa. Então, para quem estudar um pouquinho, quem prestar atenção nessa revisão, vai fazer a prova em 3 minutos. Não é nem 5. Tá bom? E aí eles vieram para catequizar os índios. E eles tinham algumas técnicas para catequizar os índios. E como sabiam que o índio era ágrafo, ou seja, a pessoa que não sabe escrever a sua própria língua, tá? Eles não sabiam ler e nem escrever a própria língua deles. Como eles eram ágrafos, como que eles iam aprender, então, né, o catecismo? Eles iam aprender o catecismo através de arte. Então, eles tinham uma técnica, né, que eles faziam teatros, tá? Inclusive, Padre José de Anchieta, ele usou muito essa técnica, que era fazer arte. Qual que era a arte? Especificamente, eles começaram a usar os autos, que são peças teatrais feitas em um único ato. Então, era uma peça teatral feita em um único ato. Então, nós sabemos que as peças teatrais elas são divididas em atos e os atos são divididos em cenas, certo? Então, ato 1, ato 2, ato 3, não, eles faziam em um ato só. Era uma coisa focada. E aí eles iam ensinando os índios, então, né, os indígenas, a história do cristianismo, né, e tudo mais. Mesmo lá na Europa, muitos que eu digo é a maioria, né, grande maioria, não sabia latim. E as Bíblias eram escritas em latim. Quem tinha o domínio do latim? Só os reis, os nobres e o clero. E lá na Europa, o que eles faziam? Pinturas. Então, por isso que a gente vê em muitas igrejas, dentro das igrejas especialmente, as pinturas, né, da Via Sacra, né, da história do cristianismo, né? A gente vê muitas esculturas de santos da Igreja Católica. Então, por quê? Porque era um modo visual, né, de catequização. Era um modo visual de educação religiosa, né? E aí, então, eles usando os autos, os índios se tornando cristãos, eles, então, não seriam mais escravizados. Tanto é que depois de um tempo, os jesuítas foram expulsos do Brasil, né? Porque, muito provavelmente, eles estavam se envolvendo em mais questões aí que não eram muito a favor da coroa portuguesa. Então, mesmo porque depois também eles começaram a trazer escravos da África, né, e de vários outros lugares para serem mão de obra escrava aqui no Brasil. Então, eu não sei como que eles viam isso,
Mas vamos focar aí nesses 2 pontos, gente. Estou ilustrando, contextualizando, mas essa ilustração ela mostra aí que os jesuítas, a Ordem Companhia de Jesus, tinha por objetivo a catequização dos índios. Não vieram para escravizar os índios. Eles usavam um recurso teatral chamado de auto, que é uma peça de um ato apenas. E aí, com o tempo passando e tudo mais, nós tivemos outras influências aqui no Brasil em arte, passou aí a época aí da colonização, ainda estava em colonização, mas não aquela fase, né, primitiva, né, de chegar e desbravar terras e não sei o que lá mais. Então eles ainda estavam lá, os bandeirantes estavam correndo ainda, o Brasil procura de novos lugares, e a arte barroca começou a chegar da Europa com uma influência muito grande. E a arte barroca precisava de mão de obra. A mão de obra das igrejas era mão de obra indígena. Então, eles faziam uma igreja, e aí quem que construía? Os índios. Aí depois tiveram influências dos escravos negros, africanos. E aí, essa mistura toda aí, do barroco com o índio, com o negro africano, nós tivemos, então, um barroco chamado barroco mestiço. Então, se na Europa nós tínhamos o barroco, aqui no Brasil nós tínhamos o barroco mestiço, tá? O rococó, eu nem foquei muito no rococó, tá? Porque o nosso ponto aí, o nosso foco era o barroco. O rococó, ele veio depois. Essa parte do rococó está em alguma parte na apostila, no rodapé, tá? O rococó ele foi uma variação do barroco. E ele tinha mais aquela ligação com os reis, com os imperadores, né? Então era uma arte mais focada assim numa classe mais, né, alta. E não durou muito tempo não, tá? Então, o que era o rococó? Uma variação do barroco, tá bom? Uma variação do barroco. E ele veio depois do barroco, então, né? Rococó veio antes ou depois do barroco? Todo mundo dormindo? Depois. Galera, vamos acordar. Todo mundo com a câmera travada. Nem todo mundo, né, Maria Eduarda? Kathleen, Alice, Yuri, Maria de Lourdes, Débora. Tá bom, gente. Vamos abrir as câmeras aí, por favor. Eu sei que muitos devem estar no seu quarto, né? Na cama. Quase dormindo.